Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje o nosso tema é um daqueles que, olha, mexe com a vida de todo mundo no Brasil, a Previdência Social. Com certeza. E a gente tem aqui uma pilha de fontes, desde análises jurídicas bem detalhadas até notas técnicas do Congresso. O ponto de partida é um evento que muita gente lembra bem. A reforma da Previdência. Exato, a grande reforma de 2019. Ela mudou quase tudo. Mas o que as nossas fontes estão mostrando é que a história não parou ali. Parece que uma regra interna do INSS, uma tal de Instrução Normativa 128, está causando uma segunda revolução, bem mais silenciosa. E a pergunta que os materiais levantam é: como é que um simples manual de procedimentos, criado para organizar a casa, parece ter tanto poder a ponto de, na prática, mudar o jogo para milhões de pessoas? É isso que a gente vai investigar. É uma ótima pergunta, porque ela vai direto ao coração de um conflito que está acontecendo agora, todos os dias, nos bastidores do sistema. De um lado, você tem uma mudança constitucional gigantesca, a reforma. Certo. Do outro, um documento administrativo com 674 artigos, que diz como o servidor do INSS deve apertar cada parafuso. E o que a gente percebe, além dos materiais, é que existe uma tensão enorme e bem preocupante entre o que a lei diz na teoria E o que acontece no balcão do INSS. exatamente, o que acontece na prática. Certo. Então, para entender essa tensão, acho que a gente precisa começar pelo básico, né? Como as leis deveriam funcionar no Brasil. As fontes mencionam uma ideia clássica, a tal da pirâmide de Kelsen. Sim, Parece aula de direito, mas me ajuda a entender isso na prática. é mais simples do que parece e é fundamental para a nossa conversa. Imagina uma pirâmide, mesmo. Lá no topo, intocável, está a Constituição Federal, A lei máxima. a regra de ouro. E junto com ela, as emendas constitucionais, como a própria reforma de 2019. Nenhuma outra lei, nenhuma decisão pode ir contra o que está escrito ali. Ok, o topo da pirâmide é a lei suprema. E o que vem abaixo? No meio, temos as leis feitas pelo Congresso Nacional. Leis ordinárias, complementares. Por exemplo, as leis que organizam a Previdência, como a famosa Lei 8.213, elas estão nesse andar do meio, E elas precisam obedecer à Constituição. sempre. Elas detalham os direitos e deveres, mas sempre dentro dos limites da Constituição. Entendido. Constituição no topo, leis no meio. E onde entra essa instrução normativa que a gente está discutindo? Ela está lá na base da pirâmide. É o que a gente chama de ato administrativo, junto com decretos, portarias, a parte operacional. Exato. A função de uma instrução normativa, ou IN, é muito específica. Ela não pode criar um direito que não existe na lei, nem pode tirar um direito que a lei garante. Ela não inova, então. De jeito nenhum. Ela serve apenas para dizer aos funcionários de um órgão, no caso o INSS, qual é o passo a passo para aplicar a lei. É essencialmente um manual de instruções. Por isso dizemos que é uma norma infralegal, ou seja, está abaixo da lei. Um manual de instruções. Mas se é só isso, por que estamos falando dela com tanto destaque? Acho que para responder isso, a gente tem que voltar ao terremoto que tornou esse novo manual necessário, né? Exatamente. A reforma da Previdência. A Emenda Constitucional 103 de 2019 foi uma das mudanças mais profundas na nossa Constituição. Ela reescreveu tantas regras que o manual antigo do INSS, a IN 77, virou peça de museu da noite para o dia. Ficou totalmente desatualizada. Completamente. Era impossível para os servidores continuarem trabalhando com as regras antigas. O sistema precisava urgentemente de uma nova bússola. E que mudança, hein? Pelos materiais, vejo alguns pontos que foram, assim, explosivos. O primeiro foi estabelecer idades mínimas para todo mundo. 62 anos para mulheres, 65 para homens. Isso. E o segundo, que talvez tenha sido o mais polêmico, foi o fim da aposentadoria só por tempo de contribuição. Isso mesmo. Aquele modelo em que a pessoa se aposentava com 30 ou 35 anos de contribuição, independentemente da idade, deixou de existir para novos entrantes no sistema. Mas a mudança que talvez tenha um impacto financeiro mais direto no bolso das pessoas foi a nova fórmula de cálculo. Ah, essa parte é crucial. Antes a regra era pegar a média dos 80% dos maiores salários da pessoa e descartar os 20% menores, certo? Exato. Geralmente aqueles salários do início de carreira, mais baixos,
Isso ajudava a puxar a média para cima. E a reforma? A reforma acabou com isso. A nova regra pega a média de 100% de todos os salários de contribuição desde julho de 1994. Não tem mais descarte nenhum. Nossa! E o valor inicial da aposentadoria passou a ser 60% dessa média total, mais 2% para cada ano de contribuição que superar 20 anos para os homens ou 15 para as mulheres. Uau! Então, na prática, para a maioria das pessoas, isso significa um benefício inicial bem menor. Lidar com uma mudança tão drástica para quem já estava no sistema deve ter sido um caos. É aí que entram as regras de transição. É aí que o labirinto se forma. Foram criadas 5 regras de transição diferentes. 5? 5. Cada uma com seus próprios requisitos de idade, tempo de contribuição, pedágio, uma complexidade enorme. E é nesse cenário que, em março de 2022, finalmente nasce a nossa protagonista, a Instrução Normativa 128. A nova Bíblia do INSS. Esse é o apelido. É um apelido forte, porque ela é vista assim. Quer dizer, é só um manual, não é? É aí que a teoria e a prática começam a se distanciar, sabe? Para o servidor público, que trabalha sobre o que a gente chama de princípio da legalidade estrita, ele só pode fazer o que a lei ou a norma manda. Ele não tem muita autonomia. Nenhuma. Ele não pode interpretar a Constituição por conta própria. O guia dele, o mapa, para analisar um pedido de benefício, são os 674 artigos da IN 128. Ele tem que seguir aquilo religiosamente, sob pena de responder por seus atos. Entendi. Então, para o funcionário na ponta, a IN 128 não é só uma sugestão, é a regra do jogo. Mas espere um pouco. Não é bom ter um manual super detalhado? Isso não evita que cada servidor decida de um jeito e garanta um tratamento igual para todo mundo? Essa é a intenção. E em muitos casos funciona assim. O problema que as fontes apontam de forma muito clara é quando o manual se torna mais importante que o próprio direito. E é aí que a gente chega na ideia da pirâmide invertida. Na teoria, a IN está na base, servindo a lei. Mas no dia a dia do INSS, a percepção é que ela sobe para o topo. Mas como assim invertida? Me dá um exemplo prático de como isso acontece. Um dos artigos que analisamos traz um exemplo perfeito. Vamos imaginar o seu José. Ele tem 65 anos de idade e 20 anos de tempo de contribuição. Pela Constituição, depois da reforma, ele tem direito à aposentadoria, certo? Exato. Ele preenche os requisitos fundamentais. Ele vai ao INSS, faz o pedido. E o pedido é negado. É negado. Mas por quê? Se ele cumpre o que a Constituição manda? Porque, segundo a IN 128, para provar um certo período de trabalho, ele precisaria ter apresentado o formulário XPT-25, preenchido de uma forma muito específica. Um formulário que a Constituição não menciona. Claro que não. A Lei Maior não fala nada sobre esse formulário. Mas o manual do servidor fala. E o que acontece é um deslocamento de foco. A pergunta do servidor deixa de ser "o seu José tem o direito" e passa a ser "o seu José cumpriu o procedimento descrito no meu manual". O procedimento vira o fim, não o meio. Exatamente. O procedimento, que deveria ser um meio para garantir o direito, acaba se tornando um fim em si mesmo. Deixa eu ver se entendi. A ferramenta criada para ajudar a aplicar a lei acaba virando uma barreira para a própria lei. É como se a pessoa tivesse a chave do carro, mas não pudesse dirigir porque não preencheu o formulário de autorização de uso da garagem. É uma analogia perfeita. O meio se torna mais importante que o fim. E essa inversão da pirâmide, essa burocracia excessiva, pode levar a situações não apenas frustrantes, mas profundamente injustas. E o caso mais chocante que os materiais trazem é o que está acontecendo com a aposentadoria por incapacidade. Que antes a gente conhecia como aposentadoria por invalidez, certo? Isso. Hoje é a aposentadoria por incapacidade permanente. E o que há de tão grave nesse caso? A reforma criou uma situação que um dos juristas descreve como um paradoxo que desafia a lógica e a razão. Forte. É o seguinte, imagine duas pessoas. A primeira, a Maria, sofre um acidente e fica temporariamente incapaz de trabalhar. Ela vai receber o que antes era o auxílio-doença. Ok. O cálculo desse benefício não mudou muito. Continua sendo 91% da média salarial dela. Ok. 91% para incapacidade temporária. E a segunda pessoa?
A segunda pessoa é o Carlos. Ele tem uma doença degenerativa grave e a perícia conclui que ele está permanentemente incapaz para o trabalho. Não tem chance de reabilitação. Uma situação muito mais séria. Muito mais. Ele vai se aposentar por incapacidade permanente. Só que o cálculo do benefício dele, por causa da reforma, agora segue a nova regra geral que a gente falou antes: 60% da média de todos os salários dele. Espere aí. Me corrija se eu estiver errada. Você está me dizendo que o Carlos, que está numa situação muito mais grave e definitiva, vai receber um benefício de 60% da média? Isso. Enquanto a Maria, com um problema temporário, recebe 91%. Exatamente. O resultado é que a pessoa com a incapacidade mais severa pode receber um benefício até 31% menor do que a pessoa com uma incapacidade mais branda e passageira. A lei, na prática, está tratando de forma pior quem está em pior situação. Isso é difícil de processar. Qual é a lógica por trás disso? Ou não há nenhuma? A lógica, segundo os analistas, foi puramente fiscal. A nova regra de cálculo de 60% foi criada como uma regra geral para as aposentadorias programadas, visando economia de recursos, né? Sim. O que parece ter acontecido é que, ao redigir a emenda, essa regra foi aplicada de forma automática à aposentadoria por incapacidade, sem levar em conta a natureza do benefício. Que é uma proteção social, não um prêmio. Exato. Não é um prêmio por tempo de serviço, mas sim uma proteção para um momento de extrema vulnerabilidade. Foi uma aplicação cega da regra geral que ignorou o elemento humano. E o que está acontecendo com isso na prática? As pessoas estão simplesmente aceitando essa situação? Não. E aqui a história fica ainda mais interessante. As fontes mostram uma forte reação do Poder Judiciário. Ah, é? Juízes de primeira instância, tribunais regionais pelo país todo, estão começando a emitir decisões considerando essa regra de cálculo inconstitucional. Inconstitucional? Mas ela não está na emenda constitucional? Sim, mas eles argumentam que ela viola princípios básicos da Constituição, como a isonomia, que é tratar os desiguais de forma desigual. E principalmente a dignidade da pessoa humana, imagino. Principalmente. Eles estão dizendo que, embora a regra esteja na Constituição, o resultado que ela produz é tão injusto e desproporcional que se torna ele mesmo inconstitucional. Isso mostra que o sistema tem seus freios e contrapesos. Essa reação dos tribunais me faz pensar que existem certos limites que nem mesmo uma reforma constitucional pode ultrapassar. E isso nos leva a um outro conceito fundamental que os materiais abordam: o direito adquirido. Sim, e esse é o alicerce de toda a segurança jurídica do sistema. Uma nota técnica do Senado, que está entre nossas fontes, explica isso muito bem. O direito adquirido é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser mudada. Não pode ser abolida, nem por uma emenda constitucional. E o que isso quer dizer na prática para alguém que estava para se aposentar lá em 2019? Significa que, se uma pessoa, na véspera da promulgação da reforma, já tinha completado todos os requisitos para se aposentar pelas regras antigas, por exemplo, já tinha os 35 anos de contribuição, O direito é dela. é dela para sempre. Ela pode não ter pedido a aposentadoria naquele dia, mas o direito já está incorporado ao seu patrimônio. Ela pode pedi-la daqui a 5, 10 anos e o INSS terá que analisar com base nas regras daquela época. Uma lei nova não pode retroagir para prejudicar. Certo, isso protege quem já tinha chegado lá. Mas e quem estava quase lá? Faltava 1 ano, 6 meses. A pessoa investiu uma vida inteira num conjunto de regras que, de repente, não valem mais. Aí entra outra figura importante, a expectativa de direito. A pessoa ainda não tinha o direito completo, mas tinha uma expectativa legítima, baseada nas regras do jogo que valeram por décadas. E é para isso que servem as regras de transição. Exatamente, para proteger essa expectativa e para evitar o caos social. Um dos analistas aponta que, sem elas, teríamos uma corrida desesperada de milhões de pessoas aos postos do INSS na véspera da reforma. As regras de transição servem para suavizar o impacto, para criar uma ponte entre o sistema antigo e o novo. Faz todo sentido. Então, juntando todas as peças, o que essa nossa análise revela? Parece um quadro bem complexo. Revela uma desconexão profunda. De um lado, temos uma arquitetura jurídica sofisticada, com a pirâmide das leis, a proteção ao direito adquirido, princípios constitucionais, tudo desenhado para garantir direitos e segurança. E do outro lado,
Do outro lado, temos a realidade administrativa de um órgão gigantesco como o INSS, onde o Manual de Procedimentos, a IN 128, ganha um poder desproporcional. E a aplicação fria de uma nova regra fiscal pode levar a resultados que, como a gente viu, parecem contrariar a própria razão de existir da Previdência, Que é a proteção social. que é a proteção social. Essa análise toda nos deixa com uma pergunta de fundo, quase filosófica, mas com um impacto muito real. Como uma sociedade consegue equilibrar a necessidade, que é inegável, de ter contas públicas sustentáveis? Que foi a grande motivação da reforma? Exato. Como equilibrar isso com o dever constitucional de garantir dignidade e amparo a seus cidadãos, especialmente nos momentos mais difíceis da vida? E a questão que fica para reflexão é justamente essa. Quando a busca por economia gera uma distorção tão grande a ponto de pagar menos para quem está permanentemente incapaz do que para quem tem um problema temporário, será que não cruzamos uma linha? Onde fica o limite da razoabilidade e do que é humanamente aceitável? Essa é a pergunta que os tribunais estão sendo forçados a responder caso a caso e que, no fim das contas, a sociedade vai ter que continuar a debater.